Rumores fortes aí de prisões nos próximos dias ou nas próximas horas, vai saber, né? A coisa tá muito feia. O Bolsonaro foi às redes sociais anteontem à noite. Eu nem falei sobre isso aqui ontem o dia inteiro, porque eu queria saber alguns detalhes a mais antes de falar aqui no Plantão Brasil. Pois bem, Bolsonaro foi às redes sociais e publicou uma foto dele com o pai dele e com um peixe. Até aí você vai falar, pô, Thiago, e daí? E daí? Que ele estava com um peixão, o Bolsonaro. Aí você tá falando, e daí, Thiago? E daí que esse peixe que o Bolsonaro tava é um traíra, traíra. O Bolsonaro mandou o recadinho para algumas pessoas. Sabe que a foto que publicou o genocídio? Ele diz, ó, foto de 60 em Ribeira, São Paulo. Ele fala, Geraldo Pai e Jair Bolsonaro. Traíra enorme, o traíra maior que ele, de 12 quilos. Pois bem, quem aí tem interlocução com o Bolsonaro, diz o seguinte, isso aí saiu até na imprensa, o Bolsonaro mandou recados aí a aliados ou ex-aliados. O que acontece o burburinho mais forte é que os advogados do Bolsonaro tiveram acesso à parte das investigações. Vamos lembrar, as investigações são sigilosas, os advogados dos investigados não têm acesso a nada do que está nas investigações, e aí, de vez em quando, a Polícia Federal, quando já avança na investigação, dá detalhes, um pouquinho a mais de detalhes sobre o que descobriu. E aí, nesses detalhes, os advogados ficam sabendo e informam seus clientes. Um exemplo, quando tivemos ali mensagens, a minuta golpista que foi pega no gabinete do Jair Bolsonaro no PL, uma minuta golpista ali impressa, o Bolsonaro mostrou uma mensagem do WhatsApp dele com o advogado dele, de outubro de 2023, ou seja, já era Lula presidente e tudo mais, já fazia mais de um ano, que ali o advogado dele teve acesso, que a Polícia Federal deu acesso a ele, né, o STF deu acesso a ele, acesso à parte da investigação, e nessas partes tinham provas, e nessas provas o advogado baixou e mandou para o Bolsonaro a minuta golpista, essa versão dele para ter a minuta impressa, que aí ele imprimiu para ler. Provavelmente deve ter lido e falado, essa mesmo, é aquela que eu enxuguei, é aquela que eu só faltou assinar. Deve ter reconhecido direitinho a minuta quando imprimiu. Mas enfim, você vê, em outubro não saiu notícia na época, nossa, a Polícia Federal dá acesso a Bolsonaro às provas. Não, o STF dá lá acesso, é tudo sigiloso, os advogados ficam sabendo, e os seus clientes também. O que acontece é que agora, pouco depois da operação, a praxe é que a Polícia Federal diga que sim, e o STF aí permita que os advogados tenham acesso à partezinha da investigação, exatamente para eles saberem do que eles vão ter que se defender nos depoimentos. Obviamente tem sempre algum elemento surpresa de algumas coisas, mas os delegados preferem até que os clientes saibam, porque aí se alguém já estiver querendo falar, já vai saber o que quer falar, o que não quer e tudo mais, já se adianta alguma coisa. Pois bem, eis que, exatamente, olha, lá em outubro, quando eles dizem que foi 18 de outubro, essa mensagem aí de que o advogado do Bolsonaro teve acesso a provas, entre as provas estava a minuta golpista, e enviou lá para o Bolsonaro. Tá, em outubro foi quando teve operação também contra o general Cid. E ali que estava todo mundo falando, caramba, Bolsonaro pode ser preso na próxima, que já pegaram o general, apareceu foto do general, que no reflexo da foto da joia aparecia a cara do general Cid, enfim. Ou seja, uma semana depois, o Bolsonaro teve acesso a provas. Agora também, uma semana depois, o Bolsonaro parece que teve acesso a algumas coisas e tudo indica que o Bolsonaro percebeu traições. E olha só que coisa. Não coincidentemente, menos de 24 horas depois do Bolsonaro falar de traições, vazam trechos aí do depoimento do Tenente Coronel Cid. E a gente fica sabendo que o Cid delatou o Luciano Hang da Havan, o Meyer Nigre da Tecnisa, o general Pazuello, o senador Heinz, Luiz Carlos Heinz, aquele golpista, um dos piores, esse cara aí, lembra na CPI da Covid, ele é o lixo do lixo do lixo, a latrina da sociedade é ali, o suco da latrina da sociedade é ali o senador Heinz. Pois bem, esses aí foram delatados pelo Cid e fica-se sabendo que o Braga Neto mentia para o Bolsonaro. O Braga Neto, ele mentia e passou a mentir, e continuou mentindo para o Bolsonaro depois que o Lula foi eleito. O Braga Neto, ele falava para o Bolsonaro o seguinte, ele dizia, ô Bolsonaro, olha, a cúpula das Forças Armadas está irritadíssima com o Lula está brigando com os generais, vai dar ruim, a qualquer momento o Lula pode sofrer um golpe, viu? Tá ruim, todo mundo odeia o Lula, todo mundo quer que você volte, viu, Bolsonaro?
Nossa, falei com vários generais aqui, ó, tá todo mundo por um fio assim, ó, por um triz para eles darem um golpe no Lula. E o Braga Neto passou a falar isso pro Bolsonaro sempre. Só que isso era mentira, tudo mentira. Nada disso era verdade. O que indica ou o Braga Neto estava mentindo mesmo pro Bolsonaro, ou ele realmente não tem ele não tem contato com quase ninguém, só com uma minoria bem pequena, e ele mente dizendo que tem contato com todo mundo, e essa minoria que ele tem contato deve ser um ou dois bolsominions que odeiam o Lula. É isso. Então Braga Neto, como fonte pro Bolsonaro, furadíssima aí pro Bolsonaro. Só que agora começam rumores de que a Michelle tá pulando do barco. A Michelle, depois da operação contra o Carlos Bolsonaro, a Michelle não fez menção a nada. Pior, ela fez um story no Instagram que ela tava mais ou menos ali tripudiando. Tá. Aí depois teve a operação contra o Jair Bolsonaro, ela fez 2 ou 3 posts ali citando o marido, foram as primeiras vezes que ela citou o Bolsonaro nas redes sociais dela, olha, em muito tempo mesmo. Fora isso, a única vez que o Bolsonaro ele apareceu foi quando completou ali 2 anos de uma lei que a Michelle estava patrocinando, entre aspas, uma lei para deficientes auditivos. A Michelle, ela fala em Libras, né, também. E aquela lei, ela colocou um vídeo e parte do vídeo era o Bolsonaro assinando a lei que tinha sido aprovada na Câmara dos Deputados. Só isso, apareceu o Bolsonaro em um segundinho assim, mas ela não citou ele no texto, não citou ele no áudio do vídeo, em nada. Ou seja, você viu que era assim, ignorando ali a rede social de uma pessoa solteira, uma mulher solteira, Michelle Bolsonaro, nas redes sociais, pelo menos. E aí, a Michelle, ela manteve a viagem dela para os Estados Unidos. Ela falou que ia manter depois da operação. Não encontrou o maridão, que diz que é vítima de perseguição. Ele convocou um ato terrorista aí para a Avenida Paulista no dia 25 e a Michelle não disse que vai, não falou nada sobre isso. Então, uma coisa estranha. E agora sabe-se, olha só as notícias que aparecem na imprensa, que a Michelle, ela cancelou o ato porque isso foi um quebra-pau para ela cancelar o ato. Um quebra-pau. O pessoal do PL teve que a ida dela para os Estados Unidos. O pessoal do PL teve que insistir para Michelle Bolsonaro, olha, não vá para os Estados Unidos, você vai ferrar com o Bolsonaro. E a Michelle, ela tem medo de que isso possa ensejar algum pedido da Polícia Federal contra ela, que a Polícia Federal possa barrar o passaporte dela, possa ter talvez uma prisão, alguma coisa assim do tipo. Então, eles usaram isso para fazer com que a Michelle ficasse com medo. Mas isso não estava amedrontando muito ela, não. Ela queria porque queria ir para os Estados Unidos. Ela não queria ficar no Brasil. Michelle deve estar se sentindo, olha, insegura, pode ser que seja presa eu, Bolsonaro ou outros. E aí, os burburinhos é de que o Bolsonaro mostrar esse trair aí engloba 3 coisas. A primeira é que ele foi avisado aí que o Braga Neto não é confiável para ele, o Braga Neto estava mentindo para o Bolsonaro em muita coisa. A segunda é que ele foi avisado que o general Heleno e o Valdemar Costa Neto vão sim delatá-lo se precisar. Para se salvarem, eles vão para cima do Bolsonaro. Então, eu não sei, eu acho difícil, viu? Muito difícil, que o general Heleno e o Valdemar consigam fechar uma delação premiada, como fez o Tenente Coronel Cid. O Valdemar, ele ainda acha, olha, eu vejo assim as declarações dele nos últimos meses, ele acha que ele tem uma força política muito maior do que ele tem. Então ele ainda acha que na última hora ele vai se salvar, mas vai ser difícil, eu acho difícil. Mas eles podem entregar muita coisa e já, para tirar o deles da reta, colocar muita coisa no colo do Bolsonaro, que complica muito o Bolsonaro nessa aí. A outra, então, a primeira é essa aí, dos generais e do Valdemar. A segunda envolve aí a Michelle Bolsonaro, que quis pular do barco para os Estados Unidos e não se sabe nem se voltaria. Ela tinha eventos lá por 4 dias, mas ia ficar lá mais tempo, então não se sabe. E a terceira é o seguinte, o Bolsonaro passou a tentar contactar diretamente e indiretamente alguns dos seus aliados quando ele estava no governo, e estes aliados simplesmente viraram as costas. Os governadores bolsonaristas, eles não falam mais sobre Bolsonaro. Você não vê a palavra Bolsonaro saindo da boca do Tarcísio, nem do Ratinho Júnior, nem do Jorginho, nem do Cláudio Castro, que são os mais bolsonaristas. O Caiado também não fala, enfim, os bolsonaristas, Bolsonaro, para mim não existe esse cara. Quem é Bolsonaro? Não sei. Lembremos, o Cláudio Castro estava aplaudindo o Lula na semana passada, e ainda quando bolsonaristas o criticaram, ele falou, como é que eu não vou aplaudir? Esse cara está anunciando o maior investimento da história no meu estado, eu tenho que aplaudir mesmo.
Cláudio Castro no meio dos petistas aplaudindo o Lula semana passada, tá? Lula falando e Cláudio Castro, esse é o cara, Lula. Pois bem, você vê, pô, que coisa. Uma coisa é no evento, acabou de falar alguém, o governador aplaude. Outra coisa é isso aqui, ó. Lula no meio de dois bolsominions. No programa para vir aqui. Quero lhe avisar, prefeito, que até 2026 você vai ter aqui em Magé um Instituto Federal para você formar esses meninos dentro de Magé. E estou dizendo isso para você, porque eu quero vir aqui inaugurar um instituto. Quero vir aqui. Eu quero voltar a Magé para inaugurar esse instituto. Nós vamos fazer um aqui, vamos fazer um em Belfor Roxo, vamos fazer um em São Gonçalo, vamos fazer um em Teresópolis, vamos fazer um no Complexo do Alemão e vamos fazer um na Cidade de Deus. Para a gente levar possibilidade dos filhos da... Cláudio Castro ficou com cara de bunda, ele não tem que falar, vou aplaudir o Lula. Então, tá aí os aliados do Bolsonaro, alguns já se alinhando cada vez mais com o governo Lula, aplaudindo aí o Lula, não atendem mais as ligações do Bolsonaro. Imagine você que qualquer um que fale com o Bolsonaro hoje, seja direta ou indiretamente, seja falar com o Bolsonaro, com o Carlos, com o Flávio, com o Valdemar, qualquer um que fale com eles, sabe que essa ligação estará num relatório da Polícia Federal muito em breve. Então, o que acontece é o seguinte, é o isolamento total aí do Bolsonaro. Por isso ele começa a falar de trair. Então, as hipóteses aí para a traição dele, que são os burburinhos maiores, são os dois generais, o Valdemar, a Michele, todo mundo fala sobre isso, e falam muito aí também de que políticos já não falam mais com o Bolsonaro, os governadores já ignoram o Bolsonaro, os aliados dele, que imagine que ele era presidente, todo mundo é que ligava para o Bolsonaro, ele não tinha que ligar para ninguém, porque todos é que queriam falar com ele e não ele com as pessoas. Agora ele tenta falar com esses aliados e nada. Lembremos, no final do ano passado, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, estava flertando com os bolsonaristas. Imagina o que se passa na cabecinha do Rodrigo Pacheco hoje, sabendo que o plano desses bolsonaristas era prendê-lo. Esse era o plano deles. Foi aí divulgada pela Polícia Federal ontem, várias informações saíram ontem, vazou na imprensa o relatório da Polícia Federal que fez o pedido de busca e apreensão, de prisões da operação da semana passada. Até então, tínhamos acesso só até a decisão do Alexandre de Moraes. Aí quando vaza o relatório, aí ficamos sabendo que ferrou para o Pazuello, para o senador Heinz, ferrou para muitos desses. Então imagina a cabecinha do Rodrigo Pacheco pensando, pô, esse pessoal todo queria me prender também. E eu tava aqui, o Rodrigo Pacheco estava ali atacando o STF ao lado dos bolsonaristas no final do ano passado. Coisa que pegou muito mal. Você vê que esse pessoal aí, quando confia um pouquinho no bolsonarismo, eles acabam se complicando muito. Outro que já não quer saber de Bolsonaro é o Arthur Lira. Só que o Arthur Lira, eu não vou ficar surpreso se aparecer coisa sobre o Arthur Lira nessa investigação. Eu não vou ficar nada surpreso, porque queriam prender o Alexandre de Moraes, queriam prender o Gilmar Mendes e o Rodrigo Pacheco. Tá, e o Arthur Lira não. Chefe da Câmara dos Deputados é continuar chefe da Câmara dos Deputados? Estranho, né? Por que será? O Lira estava no golpe? Então eu não vou ficar surpreso. Mas o pessoal do Lira já não quer mais saber de Bolsonaro. Esse pessoal hoje quer harmonia com o governo Lula e principalmente com o Supremo Tribunal Federal. Eles querem harmonia com o STF. Obviamente eles sabem, o Arthur Lira, isso é do estilo dele, ele sabe que quanto mais ele tensionar, mais ele consegue no toma lá da cá. Consegue, eu tô falando dinheiro para roubar, tá? Mais ele consegue isso, e poder também. Mas mesmo sabendo isso, fazendo essa política dele, ele vai distensionando o que ficou muito tensionado quando era o governo Bolsonaro. Porque se você pensar, o momento de menos tensão no governo Bolsonaro já era uma tensão danada. Hoje, quando o Arthur Lira faz um tomar lá da cá, a gente sabe que é tomar lá da cá, a gente sabe que não vai ter um ataque ao STF, um ataque frontal aí às instituições, é ele brigando com o Lula, brigando às vezes com o STF para ter mais poder, brigando até com o Rodrigo Pacheco. Para quem não sabe, o Arthur Lira, ele mudou o regimento da Câmara dos Deputados, que hoje a palavra final em qualquer projeto de lei é da Câmara dos Deputados. Então hoje, pela primeira vez na história do Brasil, contra a Constituição, a Câmara dos Deputados tem mais poder que o Senado Federal. Não são duas casas que são iguais em poder. Então veja só
o que o Arthur Lira fez. Isso tudo porque o Pacheco é um baita de um bunda mole também, né? Mas, meu Deus do céu, o Pacheco é dos piores. O fato dele ter ali aceitado flertar ali com o bolsonarismo no final do ano passado, depois de tudo que aconteceu, depois dos bolsonaristas achincalharem o próprio Pacheco por tanto tempo, mostra que de bunda mole assim da nação, ele é um dos maiores, viu? Mas, tudo bem. Agora tá voltando aí pro lado certo, o Pacheco, e agora já voltou a ignorar os bolsonaristas. Então estão se isolando cada vez mais, tá batendo desespero, e muito em breve teremos aí o dia D e a hora H, que é a prisão do chefão da quadrilha, que é o que todo mundo tá esperando, viu? Peço sua inscrição no canal. Falou!